Já preparou tudo. Queridos, vamos abrir por gentileza, equipe técnica preparada? Amém. 2 Coríntios 4,16. Oh, Senhor. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Próximo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Próximo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Queridos, nós temos aqui duas colunas. Uma fala de o homem que se corrompe, fala de tribulação, fala de coisas visíveis e fala de coisas transitórias. E na outra coluna vai falar: nosso homem interior se renova, fala em glória, fala nas coisas invisíveis e nas coisas que são eternas. Queridos, cada um de nós foi chamado a considerar a segunda coluna. Amém. Só que o que acontece, o inimigo, sabendo que se nós entendermos o chamamento do nosso Deus, que é algo que se vê pela fé, se nós enxergarmos isso, ele vai ser derrotado em várias áreas da nossa vida, e nós como igreja vamos manifestar o reino de Deus. Agora, se ele conseguir fazer com que nós tiremos os nossos olhos das coisas eternas, do galardão que está por vir, e ficar só olhando para o nosso homem exterior, só para as dificuldades, só para as coisas que se veem, e esquecermos as coisas espirituais, nós vamos sofrer muito dano. Então que o Senhor conceda graça para que eu consiga transmitir esse encargo que Ele tem me dado. O primeiro versículo: por isso não desanimemos. Por isso o quê? Por isso, nós temos que ver o que está escrito antes, né? E lá no versículo 6 do mesmo capítulo 4 de 2 Coríntios, porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações. Queridos, isso quer dizer que uma semente, o Senhor veio habitar em nós. Diz logo, tem um problema, nós temos porém esse tesouro, que é a presença do Senhor, em vasos de barro. Mas nós temos uma semente, nós temos uma vida em nós, uma vida que tem vontade, tem sentimento, uma vida que tem um propósito e que habita em nós, e ela quer conversar conosco, ela quer ter comunhão conosco. Por isso que quando diz que nós não temos que desanimar, olhando para o nosso homem exterior, Paulo está dizendo assim: não considerem as coisas terrenas, considerem nessa vida que está em vocês. Queridos, muitas vezes nós nos pegamos cuidando muito mais desse corpinho aqui, do que a vida que está em nós. Nós vivemos, isso aqui a gente tem que ter claro, assim, para não ter ilusões. Às vezes o crente é meio cheio de ilusões. Nós vivemos em um mundo caído, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrão escava e rouba, um mundo que está destinado à ruína. Tudo isso que nós estamos vendo aqui, todo mundo está destinado a fogo. Pô, isso já deveria levar a gente a pensar um pouco.
E não só isso, nós vivemos num corpo caído. Queridos, nosso cabelo está caindo. Nossos olhos estão precisando de óculos. Os dentes estão caindo. A coluna está doendo. O joelho, se eu dobro, eu não consigo mais levantar. Queridos, não tenhamos ilusão. Esse corpo é um corpo caído e está destinado à morte. Então não pensamos que, eu sou cristão, eu vou ter um corpo perfeito. Não vai ter, querido. Esse corpo é um corpo caído e está sobre a sentença de Deus. Certamente morrerás. Então não pensem que o cristão tem uma super vida. Ele vai ter doença, ele vai ter enfermidade, ele vai ficar com dor na coluna, ele vai ficar com doença, tudo vai acontecer. Por quê? Porque Deus decretou, certamente morrerás. Nós vamos morrer, a não ser aqueles que vão ficar com o Senhor, que é que nós vamos ser transformados. Mas não nutram ilusão com respeito a esse corpinho de vocês. Ele está lomba abaixo. Não supram assim, eu vou ficar um velho super. Não, vai sentir dor, vai sentir. Mais embalado que outros, né? As lombas de uns são mais acentuadas. Mas o homem, esse é o decreto de Deus, certamente morrerás, tá certo? Então, não supram assim imaginações que vocês vão ser um corpinho perfeito. Vocês estão num processo de decadência. Aliás, essa palavra que a Bíblia diz ali, o nosso homem exterior se corrompe, um dos sentidos dela é muda para pior. Queridos, nós estamos piorando dia a dia no nosso homem exterior. Isso aqui, então, não nutram esperança nesse corpo. Não nutram, que vai ser decepcionante. Mas o homem, Deus deu esse decreto para o homem. Aí o homem chegou e começou a dizer, não, peraí. Vocês lembram quando Deus disse, crescei-vos, multiplicai-vos e enchei a terra? O que o homem fez? Vamos fazer uma cidade, vamos ficar tudo junto e ali uma torre, em homenagem à nossa sabedoria, para a nossa glória. Deus disse, não disse para vocês encherem a terra, vocês querem fazer uma cidade. Esse é o coração do homem desde o início. E hoje, o que o homem está fazendo? Deus disse que esse corpo aqui está liquidado. Peraí, vamos solucionar esse problema. O pecado trouxe doenças, certo? Quem aqui já não ficou doente? Aí o homem disse, vamos fazer remédio. Essa doença, meteu um remédio ali, ele vai dar uma sobrevida nele. Aí um órgão está falhando. O fígado está. Tira esse, bota outro no lugar. O coração está ruim, tira, não tem outro, bota um coração mecânico. Vamos postergar esse negócio. Aí a gente olha no espelho enrugado, os músculos estão enfraquecendo, tu olha assim e o homem diz, não, peraí, nós inventamos o silicone, nós inventamos o botox, inventamos a cirurgia plástica para tentar não transparecer a sentença de Deus. Mas aí o homem diz assim, mas não está adiantando esse negócio. Vamos trabalhar no DNA do homem. Queridos, eu fiz um print aqui de uma revista, e olha o que essa revista diz. Aqui. A revista se chama Forbes Ciência. É possível driblar a morte? Novos estudos apontam que sim. Olha a quantidade de recursos dedicados ao desafio de driblar a morte está aumentando. Queridos, vocês estão vendo que o diabo quer dizer, não, segura aí. Não, vocês não vão morrer, vocês vão viver aqui. E esse desejo, quem aqui já ouviu falar como é que chamava?
Fonte da vida eterna, fonte da juventude. Alguém já ouviu falar aqui? Isso surgiu lá antes dos gregos, parece, e foi, e até os dias de hoje. Tem um filme, eu estava olhando assim, pesquisando, em 2002 tinha um filme que se chama Vida Eterna, é o título do filme. Trata de cientistas que estão trabalhando para tornar o homem eterno. Aí em 2025 tem um que se chama Fonte da Juventude. É uma turma que se reúne, nós vamos ter que encontrar essa fonte da juventude. Ela existe, porque já se ouve falar há muito tempo. Então, esse desejo permanece o mesmo. Na Grécia tem a história do cara, esse aí se deu mal. Deixa eu pegar o nome dele para vocês pesquisar depois, se vocês quiserem. Títono. O Títono era um homem formoso, e uma deusa se apaixonou por ele. E a deusa foi até Zeus e disse: Zeus, concede vida eterna para esse homem. Aí Zeus concedeu a vida eterna. Mas a deusa esqueceu de pedir uma coisa: a juventude eterna. O que aconteceu? O cara começou a envelhecer. E a deusa disse: tá, mas tu não deu vida eterna? Eu dei vida, ele vai viver para sempre. Mas tu não pediu juventude eterna. Então o cara, diz que está andando até hoje, ele está um farrapo de homem, mas está vivo, se arrastando. Quando Deus, olha como nosso Deus é maravilhoso e amoroso. O que aconteceu no Éden, quando o homem desobedeceu a Deus e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ele ficou que nem Deus. Queridos, tem uma frase do irmão Macintosh, essa aí vale a pena anotar. O homem ficou conhecedor do bem e do mal. Só que ele não tinha poder para fazer o bem e nem capacidade de evitar o mal. Vocês entenderam a tragédia que o homem se meteu? Ele ficou conhecedor do bem e do mal, só que ele só conseguiu fazer o mal quando ele queria fazer o bem, ele não conseguia. Esse é o dilema de Paulo lá em Romanos: o bem que eu quero eu não consigo, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Aí o que Deus fez? O homem tomou, fecha a árvore da vida. Equipe técnica, Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não lhe estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. 23. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que for tomado, e botou anjos. Todo mundo conhece, ele botou anjos para que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida. Por que o nosso paizinho fez isso? Porque se o homem comesse da árvore da vida, ele cairia na situação desse título. Nós estaríamos eternamente condenados a viver num corpo de pecado, afastados. Nós não poderíamos jamais participar da glória de Deus, porque carne e sangue não podem entrar no reino de Deus. Então Deus, por amor a nós, disse: vocês vão morrer, por amor, para que vocês não vivam a vida nesse dilema de Paulo. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo, eu só faço o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele disse: então vocês vão morrer, por amor, para que vocês tenham depois em Cristo uma nova oportunidade. E por que o homem tenta tanto assim conservar a vida nessa terra? Por que esse desejo está no coração do homem secular? Não, vamos dar um jeito, vamos trabalhar no DNA do homem para que ele viva para sempre. Por uma causa: o homem secular não tem esperança. O mundo dele é aqui e agora.
Por isso que Paulo corrige o nosso foco, ele diz: não atentem para o homem exterior que se corrompe, atentem para aquela vida que está em vocês, que se renova dia a dia, a vida do Senhor em vocês. Nós temos essa esperança. Existe uma vida em nós, uma vida gloriosa, santa, pura, perfeita. Ela habita em nós. Se atentem para essa vida aqui, não fiquem olhando para o exterior. Agora, o homem natural não tem essa experiência. O Jonathan Edwards, ele tem uma frase que ilustra isso. Ele diz assim, a terra, esse mundo, é o único inferno que o cristão vai provar, mas é o único céu que o incrédulo vai experimentar. Por isso que o incrédulo quer ficar nesse mundo, porque não tem céu para ele não tem essa esperança viva que nós temos. Então ele quer permanecer nesse mundo, ele quer transformar esse mundo em algo bom. O problema que a igreja sofre é quando às vezes a igreja quer desfrutar desse mundo bom e dos recursos que a tecnologia e a ciência dá para o homem, esquecendo, queridos, todos nós temos uma esperança. Nós deveríamos levantar pela manhã e dizer: é hoje o dia, é hoje que tu vai completar a tua obra e nós vamos nos encontrar contigo. Ou será que a gente levanta: o meu projeto aqui, nada contra projeto, viu? Tem que ter projeto, tem que ter trabalho, tem que ter estudo, tem que ter dedicação, mas o coração tem que estar completamente desapegado, senão nós vamos ter problemas. O Senhor quer que a gente tenha esse coração. Eu tenho o meu projeto, e o Senhor diz: vem, eu não vou titubear duas vezes, eu deixo o meu projeto para seguir o Senhor, aonde quer que nós estejamos, né? Então entenderam isso? Os incrédulos, eles não têm algo, eles não têm esperança. Nós temos esperança, e é isso que Paulo quer fazer. Ele quer colocar o nosso foco aonde? No homem interior. Sempre que a gente, e Deus, ele, na graça, se a gente ficar atento, ele permite isso. Sempre que a gente começa a perceber, eu comecei a ver, cara, eu estou ficando velho, estou ficando todo enrugado, estou ficando, me caiu 2 dentes lá atrás, que eu não cuidei, minha coluna ultimamente anda doendo. Mas querido, sabe por que isso? Para a gente lembrar: opa, em mim tem uma vida, eu fui chamado. Isso aqui é consequência do pecado de Adão, que está sobre nós, essa maldição que Deus colocou sobre a terra e sobre o homem. Mas nós temos essa esperança, essa vida que nós somos chamados a viver, e isso que a gente tem que entender. Agora entra uma coisa que nós precisamos ter esse entendimento. Essa vida que está em nós, eles prestem atenção nisso, queridos. Essa vida que está em nós, ela é uma semente que foi implantada em nós. O próprio Deus veio habitar em nós, através do Filho, pelo Espírito, veio morar em nós. E o que o Romanos diz? Que o desejo do Pai é que essa vida permaneça aquela vidinha, cresça. Essa vida tem que crescer. Nós alimentamos o corpo, nós damos banho no corpo, nós cuidamos do corpo, nós vamos na academia no corpo, mas o quanto nós estamos atentos a essa vida? Nós temos nos alimentado da palavra? Nós temos nos exercitado através de jejum, de oração, de comunhão? Nós temos sido lavados pela palavra? Queridos, quando nós tomar banho, vamos lembrar, nós estamos lavando essa casca que está se desfazendo. Mas Senhor, nos lava pela Tua palavra, que nós sejamos renovados na nossa mente, nesse homem interior, e ele cresça e se expresse
Nós precisamos entender que existe uma vida em nós. Se tiver alguém grávido aqui, é um exemplo, na palavra às vezes usa isso, é uma vida. E essa vida que tem, essa vidinha, ela vai crescer, ela precisa crescer, expressar a vida do Senhor. E como é que ela vai crescer? Tu te alimentando, tu cuidando, tu não fazendo bobagem. E nós como cristãos temos que estar atentos a essa vida. Por quê? Porque, agora, eu já falei isso, não caiamos no outro erro de pensar que todos nós vamos chegar na presença do Senhor iguaizinhos, todo mundo belo, lustroso, brilhoso. Queridos, não vai ser assim. Cada um de nós tem uma expressão da vida do Senhor em nós, que foi trabalhada pelo Espírito Santo de Deus através das circunstâncias. Depois nós vamos falar sobre tribulação, e ele a necessidade da tribulação. Para quê? Para que essa vida possa se expressar, queridos. Nós não podemos perder isso de vista, porque essa vida crescendo, naquele dia, quando o que é em parte for desfeito e for permanecer só o que é real, que é o próprio Senhor, é a expressão da glória que cada um de nós vai ter. Não vai ter glória, quer dizer, pode ter um parecido com o outro, mas essa glória, esse corpo de glória vai ser proporcional ao relacionamento que eu tive com o meu Senhor aqui na terra. Não vai ser assim, eu vivi afastado do Senhor, vivi cuidando da velha carcaça, aí chega na hora, cadê o meu brilho? Aí Jesus vai, que brilho? Eu sou a luz, eu sou a luz do mundo, eu habito em ti, eu deveria crescer em ti. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai aumentando dia a dia até esse dia perfeito. Isso é a vida do Senhor em nós. O quanto Jesus tem se expressado através da minha vida? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer, porque esse é o nosso homem interior. Ele habita em nós. Nós falamos com esse homem interior hoje. Ele já falou. Nosso homem interior já ouviu através da palavra. Aqui nós somos testemunhas disso. Como é que Paulo, vamos pegar Paulo, como é que Paulo analisava essa questão do corpo dele? Será que Paulo ia na academia, ele tinha uma alimentação regrada, ele não comia glúten, ele não... Como é que era a vida do Paulo? Vamos ver lá, equipe técnica, 2 Coríntios 5, Atos 20, 24. Para a gente pegar mais ou menos qual era a preocupação de Paulo. Se ele estava preocupado com os cachos, com o cabelo dele, Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Queridos, o Paulo não estava preocupado em primeiro lugar com o corpo dele. Aliás, Paulo, no final da vida dele, ele deveria estar muito judiado. Deveria parecer bem mais velho. Mas ele estava preocupado com isso. O nosso Senhor, a mesma coisa. O nosso Senhor é o exemplo supremo. Quando ele disse que Abraão viu o meu dia e adorou. Aí eles disseram, mas tu não tem 50 anos e diz que viu Abraão? Jesus naquela época tinha 32 anos. Quer dizer, tu olha para a pessoa e diz, os teus 50, não, mas eu tenho 20. O que foi isso? Um homem de dores e que sabe o que é padecer. Paulo é a mesma coisa. Ele não estava preocupado com, vou preservar essa carcaça, porque, não, afinal de contas, eu sou um servo de Deus. Apedrejamento, não, eu vou fugir do apedrejamento. Imagina machucar o vaso do Senhor. Querido, ele estava preocupado com a vida do Senhor se expressar, o testemunho do reino se expressar através da vida dele. Nós precisamos entender isso, que essa vida é o principal. Vamos ter que sofrer, vamos ter que passar dificuldades.
dificuldades, esse homem exterior está se corrompendo, eu estou com muitas enfermidades. Queridos, vários heróis da fé passaram por dificuldades. Por isso que eu digo, não te atém. Mas eu estou com dor aqui, estou com câncer aqui, eu estou com isso aqui. Deus permite, muitas vezes Deus permite, para que a gente pare e pense: mas é mesmo, esse corpo aqui não é nada. Agora, como é que está lá o homenzinho interior? Ele está firme? Então Paulo, ele não considera a vida preciosa para mim mesmo. Entende? É um ministério, um chamado. Nós fomos chamados para quê? Para ser imagem e semelhança do Filho, para proclamar o reino dele aqui. Como é que a gente proclama o reino de Deus? Vivendo a vida do reino. Aí é o reino. Agora tem uma passagem aqui que muito interessante. 2 Coríntios 5, de 1 até 3. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, Paulo está falando a mesma coisa, esse homem exterior que se corrompe, né? Aqui ele está chamando de tabernáculo. Casa terrestre se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feitas por mão, eterna nos céus. Outra. E por isso nesse tabernáculo gememos, aspirando. Isso é verdade em nós? Nós temos gemido, esperando, que nem diz Romanos 8, não só a natureza geme, mas nós que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a nossa redenção. Queridos, se isso não está existindo em nós, no nosso coração, nós precisamos urgentemente voltar à comunhão com o nosso Senhor, na sua palavra. Nós precisamos ser lavados, porque as coisas do mundo têm tomado o nosso coração. Nós perdemos a expectativa, o desejo das coisas eternas, porque ali diz, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Agora, como é que é essa habitação celestial? Presta atenção no outro versículo que vai: todavia, se formos encontrados vestidos e não nus. Vocês já se imaginaram? Porque esse tabernáculo, essa palavra nu, eu acho que tem a ver, porque a gente vai ver no outro versículo que encaixa melhor, eu creio que encaixa melhor. Essa tradução nu, ela quer dizer vestido inadequadamente. Ela é nu também, mas eu creio pessoalmente que ela, batendo com outros textos, ela se encaixa melhor dessa forma: vestido inadequadamente, com roupa de baixo, ou seja, vestido inadequado, né? Ninguém vai vir aqui com roupa de baixo, ou de pijama. Então esse nu aqui, todavia, se formos encontrados vestidos, que vestidura é essa? E não nus. Que nudez é essa? Uma vestidura inadequada. Que vestidura inadequada é essa? Equipe técnica, Mateus 22, 11 a 13. Isso aqui todo mundo conhece. Um rei vai fazer a boda do filho e chama os convidados não eram dignos, então ele vai e diz: chama todo mundo para a minha ceia, para a boda do meu filho. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Ele não estava vestido adequadamente para essa ocasião. Próximo. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. O que aconteceu com ele? Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mas isso não é para cristão, é para nós isso. É para nós.
Nós não podemos ter aquela ilusão que nós vamos viver aqui de qualquer maneira, desprezando a obra do Senhor, desprezando o trabalhar do Espírito Santo em nós, e vamos chegar e ser encontrados dignos de participar da ceia do Cordeiro. Essa é a vestidura, essa é a expressão de Cristo em nós. Apocalipse 3, 17, 18, também um texto conhecido. Pois dizes: sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Hoje, queridos, nós podemos estar nos achando: eu sou um cristão exemplar. Queridos, cuidado. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Nós somos muito superficiais. Nós precisamos ouvir essa palavra do Senhor. Miserável, pobre, cego, nu. Tu não está te vendo diante da presença dEle, queridos, da santidade dEle. O problema é que em 1 João fala que nós, aquele que diz que não tem pecado, aquele que diz que não comete pecado, ou seja, tem uma vida reta diante do Senhor. 1 João diz assim, isso acontece, sabe por quê? Porque tu não anda na luz. Se tu andasse na luz, na presença do Santo dos Santos, tu ia ver como é pecador. Mas acontece que tu anda afastado, tu anda só no mundo. Para o mundo tu é o supra-suma, tu não mata, não rouba, não mente, tu faz uma boa ação aqui. Agora, experimenta chegar diante do Rei da Glória, do Santo, Santo, Santo. Tu vai ver quão imperfeito tu é, quão pecador tu é. Então, querido, se tu está se achando um bom cristão, revê o teu tempo em comunhão com o Rei da Glória, porque a luz, a vida dele, mostra quem nós somos, queridos. E se nós nos afastamos dele, nós podemos nos achar: sou rico, abastado, estou bem, e naquele dia ele vai dizer: necessitado. Mas hoje ele está chamando, hoje diz ali que ele está batendo na porta, hoje ele está batendo na porta, para cada um de nós aqui. Tu quer permanecer nessa superficialidade, nesse achar: eu sou um bom cristão, eu sou bom, eu estou fazendo tudo direitinho? Ele está batendo dizendo: vem, aquele que ouvir a minha voz e vier, eu me assentarei com ele, comigo, e cearei com ele, ele comigo. Nós necessitamos comunhão com o Senhor. Como está a nossa vida de comunhão? Para nutrir esse homem interior. Esse homem interior brota através da comunhão, porque a palavra diz que nós somos transformados à sua imagem na comunhão pelo Espírito. Essa vida tem que crescer, queridos, tem que crescer, e o tempo está se abreviando, queridos. É a exortação que o Senhor está fazendo nesses dias. Só uma coisa interessante, dada estatística, porque vestido inadequadamente, lá, não vou falar isso, tem um texto em Eclesiastes que é muito interessante. Eu acho que nós deveríamos apreciar mais os velórios, meus queridos. Nós deveríamos ir mais a velórios, a ver pessoas mortas, a visitar enfermos no hospital. Sabe por quê? Olha o que diz Eclesiastes 7, 2 e 4. Melhor é a casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela onde há luto se vê o fim de todos os homens, e os vivos que tomem isso em consideração. Queridos, essa sensação de vida eterna que o mundo tenta implantar, ela nos afeta. Muitas vezes a gente acha assim: não, eu vou viver até os 102 anos. Nós não sabemos se ao sair dali não vai ter seu término. E quando terminar, como é que está? Que realidade nós vamos encontrar lá?
Queridos, nós temos que começar a pensar lá, nas coisas do alto, onde Cristo vive, nas recompensas, no galardão, na disciplina, porque Ele vai retribuir segundo o bem ou o mal. Nós temos que nos desapegar, e quando tu vê um velório, tu diz, puxa, daqui a pouco eu estou ali, e o que eu tenho preparado? O que vai ser? Como é que vai ser lá? Aquele rico que tinha muitas coisas, muitas posses, eu vou construir celeiros maiores, vou falar isso, fazer aquilo, vou me deitar, me regalar, só vou banquetear. E o que o Senhor diz? Louco, essa noite te pedirão a alma, e o que tens, para quem será? Assim é todo aquele que tesoura para si, e não é rico para com Deus. Queridos, urge nós pararmos de pensar nas coisas aqui de baixo e começarmos a pensar nas coisas lá do alto. A vida cristã, ela tem sido diluída, parece que ela está terrena, ela está apegada. Laodiceia é o exemplo, ela está apegada, que não, está tudo bem, nós estamos ricos, nós estamos bem, não estamos bem, querido. A palavra nos exorta, diz, nos últimos tempos vai acontecer isso. Não está tudo bem, queridos. Nós precisamos nos humilhar, nos quebrantar diante do Senhor e confessar, Senhor, não está tudo bem, eu sou frio. Tem louvores aqui que eu canto, me dá um morro, eu digo, não, Senhor, não posso dizer isso, não posso, não é verdade isso que eu estou cantando. Tem um ali que diz, minha vida está cheia de ti, eu quase me joguei no chão. Não é verdade, tem muito do César, pouco de Cristo, mas a gente canta, não, minha vida está cheia de ti. Queridos, vamos acordar, vamos bater no peito e dizer, ser propício a mim pecador. Isso não é verdade, Senhor, não é verdade. Olha para o meu dia, olha para a minha agenda, aí eu vou dizer, minha vida está cheia de ti. Para mim está servindo, se está servindo para vocês eu não sei, mas Lembrei de versículo quando estava falando sobre eu fiz como uma oração, veio bem na hora, né? Isso eu pedi para me compartilhar, que é o Salmo 139, 23 e 24, né? E eu, na hora que eu me lembrei, eu já fiz como uma oração, né? Sobre a minha vida, né? Que diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Né? Que o Senhor esteja nos conduzindo a esse caminho eterno, que o Senhor esteja limpando as nossas vestes, isso, sondando o nosso coração, limpando as nossas vestes, em nome de Jesus. Para encerrar essa questão de Eclesiastes, que é melhor ir na casa onde há luto do que onde há festa e banquete, o Paul Washer escreveu uma frase que eu também fiz um print. Prestem atenção nisso que ele diz. Cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo clama ao homem a deixar os cuidados fúteis desse mundo para meditar sobre a eternidade e preparar-se para encontrar-se com seu Deus. Queridos, nós precisamos entender isso. A nossa vida aqui é transitória, passageira, é o início, nós estamos sendo preparados para a eternidade. Então, quando um irmão falecer, eu posso ser meio duro assim, mas eu fico feliz, ele foi promovido. Queridos, eu espero que ele tenha aproveitado bem o tempo aqui, mas eu fico feliz porque ele está com o Senhor. Muito bem, então, nós vamos nos preocupar agora com o nosso exterior aí. Tem alguém perdendo o cabelo aí? Não se preocupe. Tem alguém com dor nas costas? Não se preocupe. Isso faz parte. Agora nós vamos para o segundo item. Primeiro, vamos considerar o homem interior. O homem interior é uma vida em nós, que precisa ser nutrida. Uma vida que requer, ela deseja ter comunhão. Então vamos deixar de cuidar
entenda no espírito, né? Não é que agora eu vou comer gordura, não vou fazer exercício, vou comer açúcar, não é isso, é para o Senhor. Nós temos que permanecer íntegros, não para nós, para o Senhor. Se tiver que perder um braço por causa do Senhor, eu perco o braço. O segundo item, essa aqui é boa, essa aqui é um consolo para nós. Não é que ele diz lá, por isso não desanimamos. 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Vou ler de novo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Se alguém entrou na vida cristã e ouviu assim, a tua vida vai ser uma beleza, ele mentiu. A palavra mostra no Senhor, nos discípulos, na igreja, o quanto foi necessário o sofrimento para glorificar a Cristo. Quando Daniel estava numa posição altíssima, governador do Egito, da Babilônia. Aí chegou a hora, ou tu me adora, ou tu vai para a cova do leão. Ele estava preparado, ele sabia que a vida não era dele. Ele já estava acostumado a tomar a cruz desde o início. Começa na alimentação que ele rejeitou aquilo. Mas naquele momento em que ele ofereceu o seu corpo como sacrifício ao Senhor, primeiro, o Senhor guardou ele. Segundo, foi um testemunho que um incrédulo, um rei, um soberano, se convenceu que existe um Deus. Por quê? Porque um homem se sujeitou a dar a vida por causa desse Deus. Por que o homem faz isso? Esse Deus tem que ser real para isso acontecer. Então nós temos que passar por tribulação, por angústia, por dificuldade, por aperto. Nós vamos ver por que agora. A equipe técnica conseguiu o videozinho aqui? Ainda não, peraí. Tem um videozinho aqui ilustrativo. O que o nosso mundo diz sobre tribulação? Pare com isso, pare de tribulação, seja feliz, pare de sofrer. Você merece o melhor. Não faça isso, isso vai te ferir. Esse é o princípio do mundo, que está sendo incutido na nossa mente diariamente. Não sofre, mas o Pedro tomou uma chamada por causa disso. Não, Senhor, não vai para lá. Quando vier essa vozinha, arreda Satanás. Então esse é o espírito do mundo que nos cerca. Melhor para ti, seja feliz, não sofra. Seja alegre, pode ser tudo isso, não sei. A tribulação é algo necessário e benéfico para nós, porque Deus, quando permite a tribulação, Ele está olhando lá para a eternidade. Nós olhamos a tribulação e muitas vezes dificuldade. Deus está só esperando. Estou permitindo que isso tenha um propósito. Qual é esse propósito? Formar um filho dele em nós, que a gente tome conta que nós aqui estamos num corpo de morte, que a gente vai precisar passar por tribulação. Tribulação, agora vamos para o latim. O que tu acha disso? Vem do latim tribulatio, aflição, angústia, compressão, aperto. Então, de que maneira essa tribulação vai falar a nós? Israel está muito ligada com a agricultura. Então, vamos imaginar agora uma plantação de trigo, certo? Nós temos os trigos que o Senhor pegou e arrancou. Gálatas 1:4.
Jesus se entregou por nós para nos desarregar desse mundo perverso, segundo a vontade. Então nós, como trigos que somos, nós somos arrancados. O mundo que nos prendia, o pecado que nos prendia, ele chegou e pá, arranquei vocês do mundo. O que eu vou fazer com vocês agora? Como é que é o efeito sonoro? Depois de o Senhor nos arrancar, Ele vai ter que fazer com que nós passemos por tribulação. Por quê? Todo mundo aqui conhece um triguinho? Um triguinho, aí tem o miolinho dele aqui, e o grãozinho está escondido dentro dessa espiga. É uma espiguinha assim, e o grãozinho está escondido lá dentro. Esse grãozinho é Cristo. Nós somos toda a palha que tem, somos nós, mas em nós tem o triguinho, aquela semente preciosa que gera vida, que alimenta, que sustenta. Então, o que Deus vai fazer com cada um de nós? Tribulon era um equipamento que eles usavam para separar o grão da espiga. Imagine que nós somos um triguinho. Olha nós, ó. Olha quanto crente aqui, ó. Rapaz. Tá vendo nós aqui tudo? O que está acontecendo ali, meu Deus? Meu Deus, Senhor, para que isso, Senhor? Não faz assim comigo. Ah, Senhor, tu está me machucando. Tu está me apertando, Senhor. Isso ali é o tribulon. Ali, ó, uma tábua que vai atritando o trigo para remover o grão do trigo. Ali outro modelo. O grão do trigo da espiga. Ali outro modelito. Ali como é que era? Olha, não deve ser nada fácil ser trigo, hein? Olha aqui. Cheio de pedrinha e ferro. Passa em cima do trigo para quebrar só isso aí. A vida cristã disseram que ia ser fácil. E aí, ok, na eira foi colocado o trigo que foi colhido, passou o tribulon para quebrar a espiga e tirar só a sementinha. Aí o que vai acontecer agora? Olha que maravilhoso isso. O que o Senhor vai fazer? Depois que nós passamos pela tribulação, já foi ali quebrado aquele coisinha, o miolinho aquele. Vamos ver ali Mateus 3,12. Mateus 3,12. Terminou a tribulação? Não. A sua pá, quem? O Senhor. Ele tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Essa pá ali, queridos, não é uma pá que nem a gente conhece aqui, pá de terra, é que nem um garfo. Ele pega, já passou a tribulação, o tribulon ali, agora ele vai pegar a palha, jogar para cima, o vento leva, ou ele joga para o lado e a sementinha fica lá, o trigo fica lá. O Senhor está fazendo isso com nós hoje. Ele está nos deixando passar por tribulação, por aperto, por dificuldade. Por quê, queridos? Porque nós somos criaturas caídas. O pecado está na nossa carne. E ela tem que ser quebrada. Aquele tesouro que está no vaso de barro, ele só vai ser visto quando o vaso for quebrado. Então, queridos, não encarem tribulação, dificuldade, perseguição como algo terrível. O Senhor está tratando, Ele quer ver o filho, Ele não quer palha. Ele não quer a palha. Deus até ser uma palha bonita, mas Ele não quer, Ele abomina a palha. Ele quer o filho, Ele quer o grão. E para isso, tribulação, queridos, é necessário para que Cristo seja formado em nós. César, é assim que é separado o trigo do joio.
Não, aqui só está falando do trigo. Aí é no outro capítulo. Aqui é só o trigo, só nós. Tribulação, garfo, e aí vai tirando toda a palha a palha de César. Vocês entenderam a figura? Eu sou um trigo. Primeiro o Senhor passa a tribulação na minha vida. Qual é o propósito dele? Separar o filho dele, para que o filho dele comece a aparecer. Primeiro ele separa da espiga. Agora o próprio Senhor começa a jogar a palha fora. Sou eu, César. E vai ficando o quê? O trigo. Que ele é o filho que está em nós. Com relação a... Vamos abreviar aqui por causa do tempo. Mas com relação a sofrimento, queridos, se nós víssemos, eu não vou nem pedir para colocar, porque nós sabemos que o nosso Senhor foi o primeiro exemplo. É um homem de dores, que sabe o que é padecer, porque Ele tomou todos os nossos pecados, levou sobre si e foi moído pelo Pai, foi pisado pelo Pai. Esse é o principal homem de dores. Então ele sofreu agora? Não, agora não precisa sofrer, ele já sofreu por mim. Não, ele deixou exemplo, queridos. Exemplo. Tu quer seguir a Cristo? Prepara para sofrer, porque tomar a cruz dói, negar nossa vontade dói, receber disciplina do Senhor dói. E se estão dizendo que vida cristã é fácil, não é vida cristã, é vida religiosa. Vida religiosa é uma barbada, É ir no culto, cantar o missa, tal coisa, isso é fácil, vida religiosa. Vida cristã, onde Cristo é formado em nós, dói. Não se iludam, dói. Mas o futuro é leve e momentânea tribulação, produz eterno peso de glória. Não olha quando está sofrendo, meu querido. Diz assim, tem um irmão que usa o termo: beija a mão que te disciplina. Beija a mão, porque ele te disciplina em amor, tendo um propósito eterno. Jesus, o exemplo de sofrimento. Paulo, vamos botar ali, como é que diz lá? Paulo escreveu que ele disse: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Só para mim tomar uma água, eu vou pedir para o meu irmão ler aqui. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Do 23 até o 28, tá? Peraí, vai devagar aí que alguém vai ler. Céu. Por favor. Essa é a leve e momentânea tribulação que Paulo passou na vida cristã dele. São ministros de Cristo, falam como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Uma quarentena de açoites, 5 vezes. Imagina ser chicoteado 40 vezes, 5 vezes. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre países, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Esse é o histórico rápido da leve e momentânea tribulação. Tem que ler isso e dizer: Senhor,
Senhor, tem misericórdia de nós. Mas por que Paulo considerava leve e momentânea? Por que ela é leve? Porque ela tem uma correspondência em glória. Quanto mais tu sofre por causa do nome do Senhor, mais o Senhor é glorificado, mais glória vai ter. E por que é momentânea? Porque é momentânea. Nós podemos sofrer por 80 anos, é momentânea. E o que está preparado é eterno, a glória preparada é eterna. E aí vamos dizer o que fala sobre a igreja, o que Paulo fala para... Não, Pedro, 1 Pedro 4, 12 a 14. Amados, não estranheis, não é para achar estranho, queridos, o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a tribular-vos, a provar-vos, a apertar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse ocorrendo. Queridos, tem que ser natural, tu está passando por tribulação, não estranha, é natural, porque, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipante dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Mas ninguém procura sofrimento aqui. O Senhor vai proporcionar. Ninguém fica botando a mão em prensa ou se atirando na frente do carro. O Senhor vai providenciar o sofrimento que cada um de nós precisa passar para que nós entendamos que Jesus precisa crescer e nós precisamos morrer. Então, está tranquilo aqui? Ninguém procura sofrimento, por favor. Paulo não procurava, o sofrimento não ia atrás dele, porque ele expressava o reino. Mais uns textinhos para ver como é importante a gente não perder a perspectiva eterna. Mateus 5, 10 a 12. Ali é sermão escatológico do Sermão do Monte. Depois vai vir o escatológico. 5, 10 a 12. Bem-aventurados, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Nós estamos vivendo uma época de marasmo. É uma época que eu creio antecipa a tempestade. Sempre antes de uma tempestade dá aquela calmaria. A igreja está passando por essa calmaria, e por isso que a igreja está... Agora, vai vir o tempo em que as coisas vão começar a apertar. E se nós, nesse tempo de calmaria, não ficarmos considerando a eternidade que está diante de nós, a glória que está por vir, nós vamos padecer perda. Tenho certeza disso. Agora ali em Mateus 13, 21. Mateus 13, 21, a parábola do semeador, tem uma semente que caiu entre os espinhos, ou na terra, mas não tem raiz na pedra, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à angústia, ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Oh, meus queridos, por que ele vai se escandalizar? Porque ele perdeu a promessa do Senhor, ele perdeu o galardão que ele estava, bem-aventurados os perseguidos, porque o galardão acompanha. Se nós perdermos de vista o galardão, ele chegando à angústia, logo se escandalizou. Não, está meio pesado, eu vou me afastar, eu vou viver uma vida mais religiosa. A vida cristã também é difícil, também é complicada. Nós corremos esse risco se perdermos de vista a promessa, o galardão, a eternidade, as vestes.
Hebreus 12 diz assim, eu vou dar tristeza do vosso Pai vos disciplina para arrependimento, a fim de que vocês sejam participantes da sua santidade. Disciplina, santidade. Em 2 Coríntios 7:10 diz que, bota esse aí só, eu não sei bem, não quero falar agora. 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza segundo Deus, mas em Deus não é só alegria em Deus? Ou em Deus a plenitude de alegria? Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, viu, minha irmã? A ninguém traz pesar. O arrependimento segundo Deus é para a salvação, que a ninguém traz pesar. O Salmo 30:15 diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Observem, sempre existe os dois lados. O choro uma noite, a alegria pela manhã. Queridos, dificilmente tu vai encontrar na palavra algo positivo sem ter um negativo antes. Coroa de glória, coroa de espinho. Salmo 119:6. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Queridos, isso aqui na minha vida tem um versículo de Gálatas que diz assim, não vos enganeis, isso eu aprendi sendo afligido e guardando a palavra agora, porque ele diz, está vendo que minha palavra é verdadeira? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele vai colher. O que semeia para a carne, colhe morte, mas o que semeia para o Espírito, vida eterna. Isso eu aprendi pelo sofrimento. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Salmo 119:71. Foi-me bom ter passado pela aflição. Não é estranho isso? Foi bom eu ter passado pela aflição, porque depois da aflição, tu entende o porquê da aflição. Hoje, se tu está por tribulação, aperto, aflição, persevera, creia que Deus está te tratando. Lá na frente tu vai entender. Eu estava falando para a Márcia, quando eu estava num período que o Senhor estava, é que meu trigo era muito duro, tinha que ter muita tribulação para quebrar, então eu não entendi, Senhor, não estou entendendo. Mas hoje eu olho para trás e digo, Senhor, como tu é bom. Leais são as feridas feitas pelo Gama, foi falado hoje. E nós precisamos apanhar, nós precisamos de correção. E Deus faz isso porque nós somos filhos amados. E Ele quer formar o filho dele em nós. Agora eu vou fazer uma pegadinha com vocês aí. Eu quero ver quem é bom de Bíblia. Quando nós falamos em sofrimento, tira o Senhor Jesus, tira Paulo. Qual é a outra personagem do Velho Testamento que fala sobre sofrimento? Muito sofrimento. Jó. A palavra diz que ele era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. E Deus disse para Satanás, está vendo, meu servo? Deus incitou Satanás a provar o Jó. Mas a gente pensa assim, mas por quê? Pelo propósito de amor. Sempre é propósito de amor, queridos. Jamais esqueçamos isso. E aí Jó, depois de passar por tudo aquilo, todo aquele sofrimento, de repente até alguém, se nós fôssemos lá, a gente já está orando pelo Jó, intercedendo pelo Jó, cura essa enfermidade maligna, tira isso daqui. Deus não ia ouvir, sabe por quê? Deus permitiu, porque Ele tinha um propósito muito mais elevado do que enfermidade. Ele queria que Jó aprendesse algo. Então, se nós temos enfermidade e não é curado, confia.
Confia. O Paulo pediu ao Senhor, me cura. Não, eu quero te ensinar uma coisa maior que a cura, que minha graça te basta. E tá, o que Jó aprendeu? Aqui que está a pegadinha, eu quero ver. Alguém me diz, qual foi a conclusão do livro de Jó? Você aí, de barba. Agora eu te conheço. Eu não conhecia, agora eu te conheço. Eu te conhecia de ouvir falar, e agora os meus olhos te veem. Só que não é isso que o Jó aprendeu. Todo mundo diz isso. Eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Quando nós vemos o Senhor, o que aconteceu com o Jó quando ele declarou isso? Agora que eu te vejo, eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. A tribulação faz um homem humilde, um homem quebrantado. Jó não tinha isso, Deus tinha que tratar ele. Então, queridos, quando o Senhor está nos tratando, confie, o resultado é maravilhoso. E saibam, nós precisamos passar por tribulação, por dificuldade. Eu e minha esposa, nós passamos por tantas dificuldades, e hoje a gente entende que maravilha, era o tribulão nos amassando para que Cristo pudesse ser formado em nós, queridos. Não desanimem diante das dificuldades, apertos, provações, tribulações. Creiam, nós cantamos hoje aqui, Ele é soberano. Ele usa Satanás. Vai lá naquele meu filho, pode ir lá. Mas não faz isso. O Jó é um exemplo maravilhoso para nós todos. O nosso Deus governa. E depois Jó recebeu tudo, ainda teve que interceder pelos amigos dele. Amados, tenhamos atenção no nosso homem interior. É muito mais importante que o homem exterior que está se corrompendo. E a tribulação é momentânea, é passageira, e em Cristo produz glória. Amém, queridos? Essa palavra anime vocês e realmente nos leve a considerar a seriedade com as coisas de Deus. Amém.